tarde, Ricardo. Obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado de Eventos. E eu queria falar um pouco com você sobre a retomada do turismo. As coisas começam a caminhar, alguns países já têm data de abertura, é, alguns parques já têm data de abertura. E eu queria saber da R11 e dos cruzeiros, especialmente os que vocês representam aqui. Quais são as perspectivas, né? E como que está a procura do público aí para as temporadas para frente? Uhum. Não, obrigado, boa tarde, bom falar com vocês do Mercado Eventos, todo mundo que acompanha, pessoal do turismo que está passando por um momento tão difícil, mas um momento que temos certeza que vai passar. O turismo é um ótimo negócio e o negócio dos cruzeiros marítimos é um excelente negócio. O impacto da pandemia e na parada de operações dos navios, ele foi muito grande, mas não foi só dos navios, foram aviões, foram hotéis, foi a economia de uma forma geral. Nós temos os otimistas, os realistas e os pessimistas. Eu acho que no meio disso tudo, a gente tem a certeza de que o turismo vai voltar, porque o turismo não é mais luxo, o turismo é necessidade. O turismo na pirâmide de Maslow, ele já está ali na necessidade da pessoa. Uma pessoa economicamente ativa, ela precisa recarregar suas baterias, sejam elas físicas ou mentais, abrindo o seu horizonte para destinos que ele não conhece ou visitando destinos que fazem com que ele se sinta muito bem, né? É aquela pessoa que quer explorar todos os lugares do mundo e marcar na cadernetinha, ter os passaportes carimbados. E tem gente que gosta de ir todo ano para o mesmo lugar, o mesmo hotel, viver aquela experiência com família ou sozinho, mas isso não é mais luxo, isso é necessidade. E o que a gente percebe é que nesse momento de restrição, e você colocou muito bem quando você abriu, os países estão fechados, os parques, as atrações, os restaurantes. A volta é uma volta muito suave, e uma volta desconectada, e mais num cronograma muito racional que vem da Ásia para o Oeste, né, do Oriente, voltando. Porque quando começou na China, logo tudo fechou e, por exemplo, o escritório da Royal Caribbean na China já está aberto há mais de 2 meses. E o escritório de Miami está fechado há 2 meses. Então, basicamente, quando eles fecharam em Miami, a China reabriu. Sem restrições, eles estão trabalhando normalmente. E existe uma expectativa de que os países abram suas fronteiras e voltem a operar com uma certa normalidade inicialmente, da Ásia para a Europa, para as Américas, né? Isso para mim é bem claro geograficamente quanto cronologicamente. Se você acompanhar as curvas de contaminação, de evolução da pandemia, isso faz com que os olhos estejam voltados para a Ásia nesse momento. Algumas companhias voltam já agora, nesse próximo mês, e cada uma num modelo bem claro. Então, tem companhia que vai voltar fazendo um cruise to nowhere, 3 noites, onde a pessoa usufrui o cruzeiro, a gastronomia, os shows, o cassino. Tem companhias que vão utilizar os seus destinos privativos. Então, para mim, é muito claro que a Royal Caribbean, com o Perfect Day em Coco Cay, está fazendo 1 ano. Foi um destino que realmente teve o maior índice de satisfação de todos os destinos que a Royal Caribbean visitava no mundo. Então, você imaginar que uma pessoa prefere ir para Coco Cay do que ir para Barcelona ou Roma, Civitavecchia, Roma, nesse caso, é muito significativo. Porque o que acontece é que a companhia marítima ela não tem o controle da experiência do hóspede no navio. A partir do momento dos destinos privativos, ela consegue expandir essa experiência para a duração total do dia. Tanto que tem gente que faz o cruzeiro e você encontra num dia de porto, a pessoa parada lá, fala, pô, você não vai conhecer Saint Martin? Não, eu já vim aqui 2 vezes, eu quero curtir o navio, porque eu gosto de curtir o navio
nessa tranquilidade, eu fico na piscina, eu acordo mais tarde, enfim, e usufruir o navio e não necessariamente o destino. Porque a gente tem que lembrar que o navio ele funciona como um hotel flutuante. Hoje, quando você vai para Gran Caimã e fica num hotel, você usufrui tudo aquilo que aquele hotel tem. E aí você sai durante o dia, então você vai passar uma semana em Gran Caimã. A maior parte do tempo você vai ficar naquele seu hotel. Você vai fazer um passeio, você vai fazer uma volta de barco, de jet ski, um mergulho, vai em restaurantes na cidade, mas muito do seu tempo vai ser no hotel. E no navio, muito do tempo é no destino, porque ele para e vai visitando. Então, para mim, é claro que o retorno vai ser da Royal Caribbean nos maiores navios do mundo, porque eles têm um break-even, um custo operacional menor, proporcional. Então, com 30% de ocupação, ele já tem um break-even. Enquanto os navios mais antigos, ele necessita de 50% de ocupação para esse break-even. Isso são dados oficiais, né? E então o plano certamente vai ser sair com os maiores navios do mundo, com a classe Oasis, Allure, Harmony, Symphony, os navios da classe Voyager, que foram totalmente revitalizados e que têm uma atração e uma modernidade muito grande, transferindo o que tem atrações da série Oasis para esses navios. E indo para Coco Cay. Um fato interessante é que Coco Cay, essa experiência do Perfect Day, e você dizer Perfect Day é uma declaração muito forte, né? Dizer que foi um dia perfeito assim, tem que ser um dia bom, né? Para ser perfeito, para ser memorável. Muita gente deu como feedback que um dia só em Perfect Day, em Coco Cay, não era suficiente para ele usufruir tudo o que o destino tinha para oferecer. Então, nós chegamos a ter cruzeiros que iam fazer um dia em Perfect Day, navegação, e voltava para Perfect Day, passando mais um dia lá. Então, isso é algo que muito provavelmente vai acontecer. Eu acho que, nesse momento, o que as empresas estão tendo é um respeito muito grande com a circunstância atual do mundo. Nós, da R11 Travel, a gente está sendo muito respeitoso em relação a tudo que está acontecendo, porque ainda que as pessoas tenham um desejo muito grande de viajar, elas ainda têm restrições. São restrições óbvias e de saúde, né? Por causa do distanciamento social. Mas a vontade, o desejo das pessoas, ele existe, ele é latente. Nós vamos ter uma situação interessante, porque todo mundo que não viajou em 2020 e tem carta de crédito ou vai remarcar a sua viagem para 2021, a gente vai ter um problema. Eu não estou falando de cruzeiro, eu estou falando de turismo, porque frequências de voos, destinos, novos voos que iam acontecer para o Brasil e que já foram oficialmente cancelados, isso vai ser um fator restritivo em termos de oferta, né? Sobre a demanda, eu vejo uma demanda muito presente já nesse segundo semestre, de pessoas que, assim que puderem viajar, vão viajar. Isso, para mim, é claro. As famílias falam em queremos viajar juntos, queremos estar juntos. Eu acho que quando você restringe, é igual a lei seca, né? Nos Estados Unidos. Você, é proibido vender bebida, é proibido, etc. O consumo de bebida acontecia. Então, quando você proíbe, e em alguns casos os governos proibiram, né? Você tem restrições à movimentação, à aglomeração, aos encontros, você tem lockdown ou um soft lockdown, você acaba gerando um desejo grande das pessoas viajarem. E isso, para mim, é muito claro. Nós tivemos, logicamente, uma queda de receita muito grande, porque você não tem o voo, você não tem a certeza, você não tem nem o clima, né? Você não tem o clima para a pessoa falar, olha, eu quero viajar, mas quando? Aonde eu reservo? Para onde eu vou? E um pouco antes de começar esse nosso encontro aqui, eu recebi uma mensagem de uma agente de viagem que vendeu uma suíte na Celebrity de R$42 mil por pessoa. Então ela estava dando pulo. Ela falou, puxa, que legal, vendi isso. E assim, eu não acho que é só por causa da receita de comissão que ela vai receber, mas eu acho que pelo fato de ter efetivado a venda, né?
O que significa isso, exatamente. E, logicamente, a gente tem vendas diárias para 2021, para Réveillon, para férias de janeiro, mas é lógico que as pessoas, nesse momento, elas estão muito mais preocupadas de quando vai voltar a escola dos filhos, né? Se o emprego dela mantém, isso não é uma coisa do turismo, é uma coisa da economia, muitas empresas fechando, muitos empregos deixando de existir, mas também a gente vê a economia voltando, né? Nós fizemos na R11 Travel uma coisa muito correta, que foi colocar toda a nossa equipe home-based. Logicamente, você tem problemas de conectividade com isso, porque a banda larga de internet da casa das pessoas não é a mesma banda larga que você tem no escritório, não é a mesma tecnologia. Mas a gente tem uma medição diária dos nossos níveis de atendimento, não só para monitorar a nossa capacidade, mas novas vendas e assim por diante. E a gente tem acima de 92% de atendimento, quando dentro do escritório a gente chega a ter 98% de capacidade de atendimento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho nesse momento é de remarcar, é de atender os clientes, é de atender os agentes de viagem, que estão passando por um momento muito difícil. Nós somos uma empresa de monofornecedor. E um monofornecedor que teve uma postura comercial e mercadológica muito bacana. Ela disse para todo mundo, olha, não cancele sua viagem, porque remarque a sua viagem. Mas se você quiser cancelar, eu devolvo o seu dinheiro. Se você quiser cancelar, eu te dou uma carta de crédito de 125% na sua nova reserva. Fazendo com que o cliente, principalmente do poder aquisitivo que a gente trata, que é uma pessoa que pega o avião, faz o cruzeiro, o hotel, o seguro, ela não é uma viagem de massa, ela é uma viagem de um público sociocultural e econômico que pode, num momento como esse, dizer, não, eu vou remarcar. Eu não estou precisando desse dinheiro. Logicamente, não são todos. A gente teve um volume de 30% a 35% de cancelamento efetivo, de gente que falou, olha, não, eu preciso do dinheiro porque eu quero, ou porque eu tenho que pagar alguma coisa, ou porque eu perdi o meu emprego e prefiro ficar com caixa e assim por diante. Mas 30% a 35% é um número bem diminuto. Sim, você acredita que essa postura de dar o voucher de 125% fez com que o número de cancelamentos fosse efetivamente reduzido? Sem dúvida, porque a gente tem uma empresa do grupo que não deu os 125%, ela fez o reembolso ou um crédito para um cruzeiro futuro, e aí o pedido é de 100%, porque ela fala, não, eu quero meu dinheiro de volta, já que eu não tenho vantagem. Já outra companhia que fez de 125%, ela teve uma adesão de mais de 70%, né? 70%, 65%. A gente chegou no começo a ter 30%, aí as saídas aumentaram, chegou a 35%, que é um número maior do que nos Estados Unidos. A Royal lá, ela teve 45% de cancelamento. Mas, como eu disse, o público brasileiro que viaja, ele tem menor necessidade desse caixa. Mas não é algo preocupante. Eu acho que em questão de volume também, nos Estados Unidos seria muito maior, né? Sem dúvida. E aí é outra dimensão. Sim. Mas uma coisa que eu vi essa semana, a Magazine Luiza falou, olha, eu posso ficar 2 anos com as lojas fechadas. Isso é uma declaração muito forte, porque ele falou, 2 anos com as lojas fechadas, mas ele ainda tem uma receita muito forte do online. A venda online dele continua. O negócio, o Magazine Luiza, ele não parou. Ele continua, ele está vendendo, porque as pessoas estão comprando. O online veio antes das lojas, né? Eles abriram as lojas depois. E aí o que acontece? Você tem aí uma característica que realmente a venda cai, a economia fica combalida, mas o negócio dele, ele falou, eu tenho caixa para 2 anos sem loja aberta. E eu posso te dizer que nos primeiros 2 meses, o que a gente fez foram todos os ajustes necessários para poder ficar um tempo estendido sem receita. E o que é bacana é que dentro desses ajustes, a gente, sem dúvida nenhuma, teve que fazer uma reorganização, mas hoje a gente já chamou pessoas que tinham sido desligadas de volta, porque a gente sente que não só para atender a demanda de remarcação, de cartas de crédito, mas como de retomada, a gente já precisava, então já chamou algumas pessoas essa semana. Nós tivemos 3 pessoas que já voltaram para poder retomar. Eu não tenho dúvida que o que eles falam de novo normal
ele vai ser diferente. A gente não chega, 2020 vai ser um ano em que você vai ter uma ausência de receita, uma queda de receita, que é muito importante, é muito significativo. Mas nós temos uma estrutura que permite isso e nós temos um privilégio muito grande, que é trabalhar com um grupo que é o Grupo Royal Caribbean, que teve uma postura em relação aos clientes muito positiva, muito comercialmente viável, que é também, se você quiser reservar no seu cruzeiro para o próximo ano, ele vai ter o mesmo valor. Se você cancelar até 48 horas, você tem um reembolso ou pode remarcar. Então, é uma política muito flexível. E eu me solidarizo com a agente de viagem, com o operador de turismo, porque ele passou por uma situação muito mais complexa. Ele tem multifornecedor, ele vendeu multidestinos, destinos em que muitos turistas ficaram com dificuldade de retornar e realmente passaram por um período muito complicado para conseguir solucionar tudo isso. Mas o que eu acho que é bacana é que nesse período tão difícil, se você tem serenidade, dedicação e certeza do seu propósito, você vai conseguir passar de uma forma muito sólida. E a gente tem um negócio de muito valor, né? As pessoas falam, o agente de viagens, a empresa de turismo, você trata com milhares de pessoas em férias, em momentos muito importantes. Se você tem uma fidelização correta desse cliente, ele vai voltar a viajar com você. Então, esse é o momento de você estar com o seu cliente. A R11 Travel ela começou a fazer os webinars com todos os clientes, distribuidores, os agentes de viagens, e a gente teve um resultado fenomenal. A gente fez mais de 8 webinars em assuntos que você não consegue tratar no dia a dia tão conturbado, né? Que você tem gente vendendo, passageiro viajando. A gente consegue dar esse treinamento, mas a gente muitas vezes não consegue nem receber. Então, a gente conseguiu introduzir assuntos como, por exemplo, viagem com crianças, como é viajar no maior navio do mundo e como você pode aproveitar isso melhor. Os nossos webinars, a gente teve uma participação de mais de 500 agentes de viagem por sessão. Tivemos que abrir mais de uma sessão, porque a ferramenta a Webex ela tem limitação de participação, que é a ferramenta que a gente escolheu usar. Mas o volume de inscrições foi de mais de 1.000 agentes para cada um dos tópicos. Então, a gente teve que fazer o mesmo treinamento de manhã e à tarde. Então, isso é bacana. Eu acredito que as pessoas estão dedicando, alocando tempo para ouvir o que a gente tem para falar. Essa semana, eu fiz contato com essas conferências de Zoom e teleconferências, os nossos maiores distribuidores, para ouvir o que eles estão passando, para ver como a gente pode ajudar melhor, para ver como a gente pode terminar esse período com uma percepção que a R11 Travel e as nossas marcas, elas são sólidas e muito pró-consumidor, pró-cliente. E, sem dúvida nenhuma, nesse período, é muito difícil você conseguir agradar a todos, porque você tem muita gente numa situação de pressão extrema, né? Do negócio, do trabalho, da televisão, das notícias, que são assustadoras, daquele dia, um dia que você está bom, um dia que você não está tão bom. Então, você tem que entender o consumidor que quer cancelar, quer mudar a viagem, está frustrado porque a viagem não vai acontecer. Uma das video calls que a gente fez, a Gisele, uma agente de viagens do Rio, que é uma expert em cruzeiros marítimos, ela falou que o cliente dela que mais pressiona é a filha, porque ela tinha reservado um cruzeiro para o aniversário. Então, você imagina qual a frustração, né? De você falar, olha, não vai rolar sua viagem. Eu tinha uma viagem pessoal que tive que cancelar, eu ia para o lançamento do Apex e ia passar uma semana viajando na Suíça. E fui deixando a viagem para o último minuto, torcendo para que ela fosse acontecer, mas aí a Suíça fechou a fronteira, o inaugural foi cancelado, corretamente cancelado, e é frustrante. Então, tudo que eu vejo de Suíça agora, eu fico muito animado para fazer a viagem. E de Apex ainda mais, né? Nós temos 2 navios que estão sendo lançados esse ano, o Celebrity Apex, o Odyssey of the Seas, da Royal, que é um navio também revolucionário, de uma série nova, Quantum Ultra. E
E a gente está aqui nesse compasso de espera. O que eu vejo claramente é que a companhia marítima, todas elas estão tratando dos melhores protocolos para quando puderem voltar a navegar, isso seja feito da forma mais correta, mais segura e mais prazerosa possível, porque o cruzeiro marítimo não é transporte, não é necessidade, é opção, é lazer, a pessoa vai para ter prazer, não é como o transporte que você precisa ir para aquela cidade para trabalhar ou para visitar ou para um tratamento médico. Então, a nossa situação é uma situação de voluntariado, a pessoa quer ir, é o desejo do cliente ir. E nesse momento é muito difícil por isso que a gente quer ser muito respeitoso ao estimular. Mas o interessante é que toda vez que a gente estimula através de mídia social, as pessoas têm uma resposta muito positiva. Eles querem viajar. Então, daqui a 2 semanas, no máximo, a gente vai ter 2 ações muito fortes para os agentes de viagem, para retomada. A gente vai ter uma ação de retomada muito forte com os agentes. A gente deve lançar essa campanha em breve e, com certeza, você vai, para todos os seus leitores e espectadores, você vai apresentar isso para poder contribuir com o agente de viagem nessa volta, e vamos sair com uma campanha muito forte também para o consumidor, para que ele volte a viajar. A gente não vai investir menos esse ano. O nosso budget de marketing será mantido, ele só foi realocado, porque nesse período não fazia o menor sentido você divulgar o cruzeiro, porque Claro. você ainda não tem clareza e transparência para poder dizer que navio vai para onde, a partir de quando e assim por diante. Mas nós não vamos parar de investir, e todos os nossos investimentos de capital para sistema, por exemplo, o nosso sistema de reservas Book Easy Plus, a gente tem um módulo de grupos que é um upgrade muito grande ao que a gente tem hoje, é um serviço adicional, uma melhoria para a gente de viagens. A gente não diminuiu 1 centavo do que vai ser investido em capital, em sistemas. O que a gente fez foi uma redimensionar o nosso espaço físico, porque a gente tinha crescido muito por uma expansão que não vem em 2020, mas eu não tenho dúvida que 2022 o nosso negócio já está crescendo novamente. Uma coisa que o agente de viagem tem que ficar muito atento é que todo mundo que não viajou em 2020 e pretende viajará em 2021 vai disputar espaço com quem também vai viajar em 2021. E nós provavelmente teremos um gargalo em termos de frequências de voos e oferta. Então é muito importante, é por isso que a gente tem conversado com os agentes de viagem, para que a gente consiga garantir espaço para aqueles que têm grandes volumes de negócio. Reservas então, hoje, antecipadas. não reserva antecipada, porque assim, é muito louco isso, porque a gente não quer falar, olha, não, reserve já que não vai ter lugar. Não é bem isso. É que nós temos alguns clientes muito específicos, por exemplo, hoje eu falei com um agente de viagens que ele tem um grupo de formatura de 250 pessoas, que ele não pôde fazer esse ano. Então, ele precisa já alocar esse pessoal no ano seguinte, porque senão ele não tem espaço. E sem falar no dilema que alguns destinos ou modalidades ou agentes passaram com a relação da variação cambial, né? Porque isso aconteceu de uma forma, o dólar e o real oscilaram para mais de 50% nesse período de início de ano, e é algo que afeta demais o nosso negócio. Então, eu acredito que o agente ele está atento para essas oportunidades, ele tem que atender o seu cliente da melhor forma nesse momento, como a gente falou, mais difícil, para que o cliente se sinta cuidado e tratado, sabendo que ele não vai conseguir agradar a todos os clientes, porque alguns têm problemas que são muito mais globais do que somente o cancelamento ou a remarcação da sua viagem. Mas a companhia marítima, apesar da repercussão muito negativa que teve durante o princípio da pandemia, com o navio parado no Japão,
navio parado em vários destinos do mundo, alguns navios estão parados, ela conseguiu lidar com muita rapidez no repatriamento de todos os hóspedes, isso foi relativamente rápido, e agora ela está finalizando das tripulações. Algumas esperaram um pouco para ver qual seria o timing certo, porque tem companhias que você tem o cold layup e o warm layup. Ou seja, cold é você parou o navio e ele está parado esperando uma data. O warm é que você já está aquecido, você pode voltar em operação a qualquer momento. Então, o momento de decisão, eu acho que deu um gap para poder repatriar esses tripulantes, que ainda hoje, nas próximas semanas, estão sendo repatriados. E isso deve acontecer como aconteceu na R11 Travel. Eles vão repatriar e dali algumas semanas, um mês, 2, eles vão voltar porque a operação deve estar... Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, lá no começo da pandemia, o setor de cruzeiros ficou marcado porque teve alguns casos de infecção dentro do navio que acabaram infectando praticamente todas as pessoas que estavam nos navios. Foram poucos casos, mas isso ficou marcado porque repercutiu muito na mídia, né? E você acredita que isso pode fazer com que as pessoas tenham um receio maior de embarcar em um cruzeiro, escolher optar por outro tipo de viagem? Sem dúvida, é um impacto muito forte, porque o navio ele é cenográfico, ele aparece muito para o bom e para o ruim, né? Quando você tem o navio na tela, ele inspira muito pensamento, muita fantasia, muito sonho de viagem e também muita emoção. E o contrário é verdadeiro. O que acontece, eu estava vendo uma entrevista do CEO da Ryanair na Bloomberg, e o jornalista perguntou, falou, poxa, mas toda a companhia aérea fala do filtro nos aviões e que o ar é bom e tal, o que você tem para me dizer? Porque o fato é que a gente vai no supermercado e não pega a gripe, e vai no avião e pega a gripe. Aí ele falou, não, todos os filtros têm a qualidade, eles têm qualidade enfim, deu todo o speech técnico. A grande verdade é que a pessoa vai no supermercado e ele fica gripado. É que ele não identifica, ele não liga a ida ao supermercado com a gripe ou com o que quer que seja. Mas quando você está no avião, você já passa por uma situação onde você dorme menos, bebe, come, pressão, temperatura, o estresse da viagem, que ainda que seja um estresse positivo, gera uma ansiedade, o seu corpo muda. É clinicamente provado, por isso que existe o jet lag. E no navio, existe um conceito similar, e os navios conviveram durante muitos anos com a questão do norovírus, onde não é um problema do navio, a pessoa vai ao navio com norovírus e acaba contaminando outras pessoas. E o navio implementou protocolos de segurança para contenção disso. Então, você acaba vendo no decorrer dos anos, não é que o norovírus diminuiu, ele continua. É que os navios conseguiram conter de uma forma muito melhor e muito mais determinante. E conhecidos pelos protocolos de saúde, de segurança e de qualidade em tudo que fazem, as companhias de cruzeiro devem voltar agora com protocolos muito mais unificados, que claramente estão sendo discutidos e negociados com o CDC nos Estados Unidos, para que possam voltar a operar a partir da Flórida, que é o maior polo de cruzeiros do mundo. Então, eu estou muito confiante que, sem dúvida nenhuma, para o novo cruzeirista, para o first to cruise, como a gente fala, é algo que ele ainda tem uma visão um pouco turva. Mas para o cruzeirista, quem já viajou de navio, ele fala, bom, realmente, durante a pandemia eu não quero viajar, mas assim que tiver uma vacina, uma solução, eu vou fazer cruzeiro. Assim como o turista, durante a pandemia não está viajando, mas assim que for saudável, seguro e viável, ele vai viajar. Agora, é um preço que você paga por ser cenográfico. Uma das coisas que hoje se tem com clareza é que o navio que ficou parado durante muito tempo no porto, onde você tinha uma parcela de pessoas que tinham contaminado, ter mantido esse pessoal em quarentena, muito provavelmente não foi
a melhor solução. Eles deveriam ter tirado os que não Eu já tinham ouvi isso de outros especialistas sintomas. também. Exatamente. Então, isso eu já vi. E, assim, lógico que, como é cenográfico, vai tomar bastante porrada. Mas, assim como vai passar, vai ter uma vacina, vai ter um tratamento, e quando isso acontecer, as companhias não vão ter nenhum problema em relação a serem um destino de viagem extremamente atrativo. Eu acredito que, nesse momento, eles estão no mesmo cenário que estão os aviões, os hotéis, e estão letárgicos nessa saída. Mas quando sair, a gente vai ter uma volta à normalidade. Por outro lado, Ricardo, eu tenho ouvido muito agentes de viagens e, e operadores. Eu tenho perguntado para eles: vocês têm vendido alguma coisa? Os clientes têm procurado? As vendas são muito pequenas, são muito pontuais, mas as pessoas têm procurado consultas sobre roteiros, sobre preços, especialmente sobre cruzeiros. Isso, quando eu vi isso, foi uma surpresa, mas foi mais de uma pessoa que me disse isso. Vocês têm sentido isso também na R11? Temos. E é interessante que é o seguinte, o cruzeirista, a pessoa que viaja de navio, ele tem verdadeira paixão pelo navio, porque ele consegue ver a relação custo-benefício da viagem, ele consegue entender qual é a experiência ampliada dessa viagem, a conveniência. Então, é uma modalidade de viagem, para quem conhece, que é muito sedutora, é uma proposta de valor muito grande. Então, quem vai viajar está, inclusive, pesquisando para falar, olha, eu acho que deve ter muita promoção. Eu tenho pessoas que eu conheço que viajam todo ano de cruzeiro, que quando acontecer a pandemia, a preocupação deles com o cruzeiro é zero. Eles têm um Réveillon reservado e não tem nenhuma preocupação. Eles sabem que vão fazer o cruzeiro, estão confiantes, não consideraram cancelar ou remarcar. Então, como eu te disse, na volta, para o primeiro cruzeirista, vai ser mais complicado. A grande tarefa das empresas de cruzeiro é propagar o que é a experiência do cruzeiro. E uma das coisas que a gente pretende com certeza fazer, assim que for viável, é levar os agentes de viagem, a imprensa, levar o pessoal do mercado de eventos, você está convidado para viajar com a gente, para poder contar essa experiência. Porque tem muita gente com muita dúvida, mas não só em relação ao cruzeiro. Eles têm dúvida em relação ao hotel, em relação ao avião, em relação até a restaurante. Bom, mas eu vou comer no restaurante, eu vou ter que comer de máscara, eu fico levantando, eu vou voltar para a academia, vou ter que malhar de máscara. Bom, então, uma das coisas que surgiu foi sobre o buffet. Se falou, não, vai acabar o buffet. Eu acho que não. Mas nesse momento de pausa forçada, vamos chamar assim, muita coisa está sendo repensada. E eles estão pensando em como melhorar essa experiência, inclusive. Porque, por incrível que pareça, o buffet dentro do navio, ele é muito utilizado no dia de navegação e ele é muito pouco utilizado no dia do embarque, né? No dia de navegação, muito utilizado para o café da manhã, para o almoço quando ele está em navegação, mas à noite ele é muito pouco utilizado. Eu, por exemplo, tenho um filho pequeno, eu vou muito no buffet, porque ele não quer ficar horas num restaurante de especialidade, então eu vou bastante. A comida é excelente, mas eles têm uma área muito grande que pode ser otimizada com formas de atendimento diferentes, como um restaurante mesmo. E ele é o maior restaurante do navio, isso que é interessante. Então, eu acho que esse repensar ele vai acontecer. Se não me engano, em 2003, a Royal Caribbean ela mudou o conceito do buffet, porque você tinha uma linha do buffet, a cozinha ficava aqui e em volta ficava o buffet e as pessoas recolocavam. E fora tinha os talheres, etc. A Royal Caribbean dividiu em ilhas. E essas ilhas evitam que tenha uma fila, porque você se serve em várias... eu quero uma pasta, a ilha de pasta é ali. Eu quero uma carne, eu quero um sanduíche, eu quero uma salada. Então você dilui
você não precisa ficar na mesma fila que o sujeito que vai comer a pasta. Então, esse repensar, eu acredito que na saída vai estar claro nessa história do buffet. Agora, terminar o buffet, talvez no short term, talvez no começo, mas com certeza depois deve voltar, até porque é uma experiência muito interessante pela variedade, pelo autosserviço, a praticidade. Eu acho que existe um público que gosta disso. E você não precisa ter um buffet ruim. O buffet não significa que é de baixa qualidade. Significa de variedade e autosserviço. Sim, sim. Isso é interessante. E nós temos muitos restaurantes de especialidade, nos navios, principalmente da série Oasis, que devem ser os primeiros a voltar a navegar. Ainda não tem Os data, né, navios... de nenhum deles, né? Uma data firme. Não, mas eu tenho uma clareza muito grande que antes do final do ano eles certamente, definitivamente estarão navegando. Eles fizeram 3 extensões de cancelamento, como todas as companhias, e está até o final de julho, princípio de agosto, mas claramente isso deve, na próxima notícia, já sair com uma data firme e definitiva. Um dos motivos para que a gente estava muito relutante, não falando tanto, inclusive com meios de comunicação e imprensa, é porque se você não tem a data definida, a primeira pergunta de $1 milhão é quando volta? E aí a segunda é como volta? O que a gente está fazendo é o caminho inverso, é como volta, para poder dizer quando volta. E isso para mim está claro. A companhia marítima ela não pode se dar o luxo de não sair certo. Tem que sair certo. Tem que sair certo, tem que ser uma experiência agradável, e é por isso que a gente quer levar os agentes de viagens e a imprensa e influenciadores para viver a experiência, como a gente sempre fez, né? Para que isso possa ser propagado e divulgado. Tá certo. Ricardo, para a gente finalizar, o que você pode adiantar sobre essa ação, essa campanha que vocês vão fazer nos próximos dias aí focada no agente de viagens? O que assim, melhor do que adiantar, eu vou até te dizer, então você já sai com o seu furo de reportagem. A gente quer oferecer para os agentes de viagem um apoio na retomada. Então, a gente quer ouvir dos agentes de viagem quais são as ideias que eles têm, quais são os planos que eles têm, para a gente poder dar o suporte nesses planos. E o que a gente quer fazer é investir uma quantia em marketing para fazer esse suporte, uma quantia significativa. A gente está finalizando os detalhes e na próxima semana a gente já vai divulgar, mas os agentes de viagem que leem o mercado eventos, os agentes de viagens que leem o mercado eventos, acompanham o mercado eventos e escutarem essa entrevista, eles já podem entrar em contato com a nossa equipe comercial e começar a discutir os planos e fazer ofertas de como eles querem, em conjunto com a gente, fazer essa retomada. A gente vai ter uma campanha muito clara para ser divulgada aí nas próximas 2 semanas, mas é isso, não é um segredo, é o que todo mundo vai fazer, mas a gente vai fazer de uma forma significativa, com um valor significativo, e vai fazer junto com a agente de viagens, e vai também ajudar a agente de viagens, estimulando os clientes, com campanhas na televisão, assim que for apropriado, porque o momento atual não é apropriado. A gente entrou em silent mode, em dark mode, não por uma determinação da companhia, mas por uma opção. A gente achou que era o correto, era o apropriado. Então, nós lançamos essa semana 2 vídeos para lembrar o que é cruzeiro e lançamos agora, ontem, um e-mail dizendo saudade de viajar. Se você quiser saber mais sobre viagens de férias, Réveillon, festas, clique e entre num outro ambiente. Mas nada de oferecer para o cliente, olha, um cruzeiro a partir de tanto, não era o momento. A partir das próximas semanas, já passa a ser o momento. Os clientes que têm comprado, e você está certo, têm procurado as agências, são aqueles que falam, não, eu quero viajar, quais são as ofertas? Aí, esse pessoal está buscando e está reservando. Num volume muito menor, mas é gente que realmente quer estar conosco novamente. Legal. Ricardo, obrigado. Eu agradeço muito pela entrevista, Eu que agradeço. pelo bate-papo, e a gente está sempre à disposição aí.
Eu que agradeço, eu acho que é importante, é nessa hora de dificuldade que a gente vê quem é o nosso parceiro. Quem aparece, quem mostra a cara, quem conversa, e quem pergunta para a gente o que você precisa, o que a gente pode fazer. Sem dúvida, a gente não vai conseguir e poder fazer tudo para todos. Mas a nossa expectativa é que a gente saia disso sempre com a visão de excelência que a R11 Travel teve no atendimento e dessas marcas que a gente representa aí com tanto orgulho. Obrigado e que a gente consiga se encontrar todos em breve Com na certeza. beira da piscina de um navio, tomando um drink e comemorando aí os resultados do turismo numa retomada muito forte. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Um Obrigado, abraço. Anderson. Grande abraço para você. Até Tchau. mais.